Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 46. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira. Isso mesmo, segunda-feira ensolarada, maravilhosa, começando a semana. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem faz aniversário hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Que maravilha, né? Mês de maio, o friozinho chegou, mas né, a chuva deu um tempinho e agora o sol predomina. Participando hoje conosco, Pitica Lima. Bom dia, Priscila Pitica Lima. Tem Lima também? Tem Lima. Priscila Pitica Lima. Bom dia, Priscila. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria. Bom dia a todo mundo que está com a gente aqui acompanhando. Mais uma semana começando aí segunda-feira, né? Acordando cedo para poder estar aqui com vocês. Já tomei aquele cafezinho zero açúcar na base do ódio, né? Sim. Porque segunda-feira a gente tem que começar no embalo, né? Então a gente Eu adoro esse jargão na base do ódio. A gente já toma um cafezinho sem açúcar, que é para já dar aquela despertada. Bom dia. Segunda-feira é um dia que nasceu para ser odiado, né? A pessoa reclama da segunda. Né? Na verdade, a gente precisava de um dia para descansar do domingo, né? Ah, sim. O correto seria esse. O domingo ser o sábado. Eu vou até pesquisar aqui que tem um país que está estudando aumentar um dia mais o final de semana, que diz que 2 dias são pouco, né? Sábado e domingo é pouco. Está querendo ampliar mais um dia. Mais um dia. Aí, bom, o pessoal vai reclamar menos, né? Vai reclamar menos. Vai reclamar menos. Fica equilibrado, né? Trabalha 4, descansa 3. Fica mais trabalha 4, descansa 3. Tá certo. 9h48. Vamos ver quais são as manchetes do Virtual News de hoje. Principais notícias dessa segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. O presidente Lula fala sobre guerra da Ucrânia no G7. Futuro presidente da CPI de 8 de janeiro quer transparência. Depois da derrubada de Dallagnol, a oposição contra-ataca. Marinha envia oxigênio ao Amapá em meio a um surto de síndromes gripais. Cubatão, retorno da coleta seletiva. E Cubatão, sindicato mobiliza a greve dos servidores na próxima terça-feira. Essas são as manchetes que nós vamos estar analisando hoje aqui no Virtual News. Agora vamos àquelas para não passar em branco. México eleva o nível de alerta sobre a atividade do vulcão Popocatépetl. É isso? Eu acho que é. Chefe do Ministério Público de Minas Gerais defende empresário após carona em jatinho. Não é a primeira vez que alguém pega carona no jatinho. Juiz da Lava Jato diz sofrer pressão para deixar o cargo e rejeita pedido de se declarar suspeito. Lula oferece a Zelensky horários no G7, mas o presidente da Ucrânia não aparece. Cidade baiana recua em decreto que autoriza sacrifício de animais de rua. Pitica, qual delas? Escolhe uma para você. Óbvio que esse prefeito baiano, sem noção... Gente, já existe uma lei federal, você jamais pode sacrificar animais de rua, tá? Isso mostra que ele é bem competente na questão da política pública de controle de animais. Sim. Porque ao invés dele estar preocupado em resgatar, em castrar, em poder fazer um trabalho de doação, gente, tem tanto a gente que luta pelos animais hoje em rede social, em todas as esferas, sabe? Tem deputados aí que são defensores da causa animal. Poxa, vai buscar ajuda. Agora, ele querer decretar morte
dos animais é um absurdo isso. Gente, 2023, isso é coisa de 20, 30 anos atrás que passava a carrocinha para fazer sabão Pra de fazer cachorro. sabão de cachorro. Pelo Tá? amor de Deus, um absurdo isso, né, gente? De repente agora ele aproveita que ganhou essa notoriedade nacional, que agora ele está sendo comentado nacionalmente, e mobiliza os cidadãos da cidade, do município dele, né, cada dos moradores do município, para cada um assumir um animal. Precisamos mudar agora o cenário da cidade perante o país, vamos cada um adotar um animal aí para a gente ter. De repente, dá certo. Assim, o correto é quando você faz uma política pública para essa questão dos animais, é castração, gente. Não deixe de castrar o seu animal, entendeu? Não deixe. Um gato, Márcio, eu já li um dado que um gato, ele na vida dele, ele é responsável por mais 2.000. Porque o gato procria muito rápido também. Sim. E cada ninhada geralmente é 5 ou 6. Então, em menos de 2 anos, ele é responsável por tudo isso. Particularmente, nós tínhamos uns animais em casa e o gato nós tivemos que castrar, porque realmente começou essa questão de aumentar, uma ninhada, Sim. e aí, peraí, vamos castrar aqui, porque senão... E assim, direcionando cada filhote para uma pessoa, e lógico, tem que ter a castração. Nós tivemos a questão no município de Cubatão da mudança dos bairros cota, né? E o que ocasionou um abandono muito grande de animais. Isso mesmo. Então, nós temos essa conscientização por parte dos donos de animais e por aqueles que querem ter um animal, mas não têm a responsabilidade de se ter esse animal. É isso mesmo, tem animal, tem que castrar. E esse prefeito devia se preocupar mais com isso, em fazer uma campanha de controle, na verdade. Quer controlar? É assim, gente, é com a castração. Não é com o assassinato dos animais, né? E pegou mal e agora, né? Porque você bem diz, ele é federal, gente, não pode, né? Não é desse jeito. Isso. Então tá aí essa questão e o juiz também que não quer aparecer, não quer sair da Lava Jato, né? Diz que está sendo, depois da decisão favorável ao Cabral, essa decisão reverberou e houve uma decisão maior pedindo que ele se afastasse. Sim. E agora ele está dizendo que está sendo perseguido. Ainda vai dar A Lava Jato virou mim. um circo, né, Márcio? A Lava Jato, inicialmente, era uma baita de uma operação. Com o tempo, os juízes foram fazendo lambanças, os promotores. Acabou que virou uma piada a Lava Jato. Se você parar para pensar hoje, ninguém fala mais com respeito, né, da Lava Jato, porque foram sucessivos erros ali que acabou que perdeu a confiança das pessoas dessa operação. Tanto que hoje quase ninguém comenta mais, porque ela já não tem mais a relevância que ela tem, devido a erros sucessivos aí, né, de quem estava à frente da Operação Lava Jato. Então, e aí, vai ficar substituindo o juiz até quando? Essa questão da Lava Jato me fez lembrar que um presidente de um país, um ex-presidente, foi preso em detrimento das investigações envolvendo a Lava Jato. Isso reverberou, né? Saiu. Mas acontece que tem rito. Se você não fez de acordo com o que manda o rito, se você não seguiu a lei... Você derruba tudo que veio. Derruba tudo que veio. E então, agora o juiz dizendo que não, isso tem a ver com o caso do Cabral. No caso do Cabral, e ele está dizendo que está sendo perseguido. Vamos aguardar, então, os desdobramentos. Ele e todos os outros ex-governadores do Rio de Janeiro, né? Porque dos últimos 5 não teve um que não foi preso, né? Que absurdo, gente. Tem prisão para garotinho, para todo mundo, né? Dos últimos 5 governadores do estado do Rio de Janeiro, 5 foram presos. Eu acho que só salvou o Brizola. 9h54 e um integrante do Ministério Público saiu em defesa de um empresário e ele andou de jatinho, o empresário, né? Se a gente for lembrar aqui, hoje um ministro, né, que alguns anos atrás foi questionado por ter andado de jatinho até a Alemanha, por ter pego de jatinho até a Alemanha, justamente o jatinho de uma pessoa que estava envolvida num escândalo nacional, né? E o ministro foi de jatinho, né? Então, quando anda de jatinho, a coisa pega. Mas dá para entender isso aí, hein? Quem não gosta de passear de jatinho, não, né? Carona. Eu adoro, por exemplo. Estou indo para a Alemanha, você vai também? Vamos? Então, vamos que vamos. Dá uma carona, vamos ali. Vamos para a Alemanha. Tu está sendo investigado? Não tem problema, é carona. Não tem problema, é rapidinho. É rapidinho, é só um pulinho, é a jato. 9h55, vamos às matérias desta segunda-feira.
O presidente Lula fala sobre guerra na Ucrânia no G7. A guerra entre Ucrânia e Rússia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, foi um dos temas da última coletiva que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu em solo japonês antes de retornar ao Brasil. Neste domingo, dia 21, na madrugada de segunda nossa aqui no país local, após o encontro do G7. O presidente dos Estados Unidos, Biden, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontraram neste domingo. O americano afirmou que fará tudo possível para fortalecer o país contra o governo russo e que deve impor novas sanções contra a Rússia. Já Lula diz o seguinte: ontem vocês viram o discurso de Biden, que tem que ir para cima do Vladimir Putin, até ele se render e pagar tudo que estragou. Esse discurso não ajuda, condenou o Lula. Meu medo é que a gente esteja caminhando para uma guerra mais feroz, mais poderosa, declarou o petista sobre uma potencial escalada do conflito. Todos nós condenamos a ocupação territorial da Ucrânia. Achamos que os russos não têm direito de fazer isso. A Ucrânia está certa em defender seu território, mas isso vai até quando? É preciso que tenha pessoas com disposição de conversar para encontrar uma solução pacífica, afirmou o presidente brasileiro. Recentemente, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, se reuniu com Zelensky em Kiev e com Putin em Moscou para tentar pôr fim ao conflito entre os países. Lula foi para se encontrar também com Zelensky. O encontro não aconteceu. Na conversa que Zelensky teve com as grandes potências do G7, tempo curto, G7 primeiro. Sim. Sem dúvida. Biden já afirmou que vai dar dando apoio bélico e financeiro para a Ucrânia. O americano adora uma guerra, né, Márcio? Sim. Gente, vocês, olha, falou em guerra, os melhores filmes de guerra vêm dos Estados Unidos. Eles são os que mais financiam, né, os países em guerra, né? Eles gostam da guerra, né? Não teve um presidente dos Estados Unidos que não participou de uma guerra. Indústria esses bélica pessoal, americana. até esses presidentes de paz e amor aí, gente, todos eles. O Obama também tem a sementinha da guerra dele lá no governo dele. Então, eles gostam. É cultural deles, né? É cultural. Agora, o Zelensky não ter conseguido falar com o Lula, eu acredito que foi meio que uma retaliação, né? Porque lá atrás a gente tem que lembrar que o Lula falou que ele que tinha que deixar isso para lá, porque o Putin, no começo o Lula meio que deu uma passada de pano aí pro Putin, né? E falou, deixa pra lá. Como assim deixa pra lá? Eles invadem o meu país, querem tomar o meu território e eu vou ter que deixar pra lá. Ele mandou o recado de que quem foi invadido foi a Ucrânia, né? É isso mesmo. Aí agora o Lula já desfez a confusão e óbvio que acho que sobrou uma mágoazinha ali. Sim, o Zelensky falou, espera aí, quando houve eu tiver um convite para Lula ir a Kiev, né? Isso mesmo, né? Espera aí que quando eu tiver tempo eu falo com você. E agora o Lula está preocupado. E, na verdade, o mundo está preocupado. Porque se começar uma escalada deste conflito, a situação vai ficar... Hoje em dia, a Segunda Guerra Mundial já foi algo muito forte, né? De proporções assim que até hoje as pessoas sofrem com isso. Sim. Agora, você imagina numa era globalizada como essa. Com a tecnologia que nós temos, gente, vão explodir o mundo. Então, cuidado, né? Vai explodir o mundo, o globo terrestre vai explodir o seu mundo. É hora de, peraí, já deu isso aí, vamos chegar, vamos... Tirando 2 ou 1. 2 ou 1, então você sai daqui, você vai ter que... Dividir no meio aí, vai. Um fica com a metade, o outro fica com a outra. Para as pessoas para entenderem, quando um país invade, declara guerra ao outro, um armistício é o cessar-fogo, é o assinado cessar-fogo, mas também essa questão da invasão, ele tem que indenizar o outro país. Tem toda uma situação financeira muito grande aí também, né? Então, a Rússia invadiu e agora ela é responsável. Então, vai ter que pagar. Vai ter que pagar essa situação toda. Se ela não vencer a guerra, ela paga tudo. Então, tem essa situação. E Zelensky, também por sua vez, está lá resistindo, né? Sim. Mantendo, é lógico, mantendo a postura dele. O país é a independência, né? Como é que você não vai ter uma independência? Como é que você não vai ter? Pessoal, Portugal chega aqui, metade é meu de novo, me devolve. Devolve e aí? Aqui, alguém chega na Amazônia, isso aqui é meu. Não é. Você vai ficar quieto? Não vai ficar quieto. Então tem toda essa situação. Lembrando que tem a questão dos armamentos, que o Brasil não quis vender, porque não quer vender para países em conflito, essa coisa toda. E tudo isso está em jogo.
E Lula está de volta, né? Meio estranho isso. Ai, não quero vender armas para países em conflito. Vai vender para quem, então, gente? Para que tem arma? Para quem está em pré-conflito? Para quem? Para passeata? A passeata do Paz e Amor vai vender arma, gente? Não faz sentido, né? Então, ou vende ou não vende. 10 horas em ponto, vamos a mais uma matéria. Futuro presidente da CPI de 8 de janeiro quer transparência. Para Arthur Maia, da União Brasil, provável presidente da CPMI de 8 de janeiro, o ponto central do colegiado deverá ser esclarecer se os ataques de 3 poderes foram, de fato, uma tentativa de golpe. Precisamos esclarecer para o Brasil para ficar registrado na história o que de fato aconteceu naquele dia. Não podemos banalizar e achar que foi uma coisa normal invadir o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e a sede do Executivo. Depredar tudo, ainda mais porque tem afirmações de que se tratou de uma tentativa de golpe de Estado. O deputado faz uma analogia com o arrombamento. Se você chega na sua casa e a porta está arrombada, você não simplesmente conserta a porta, você vai atrás de entender o que aconteceu. Maia diz estar ciente da possibilidade de que a CPMI realizar o mesmo itinerário que as investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela PGR. A diferença, argumenta, é que o colegiado tem condições de dar transparência e fazer o trabalho em praça pública. Já está possível presidente da CPMI. Uma declaração dessa, ou se reafirma como presidente, Sim. ou então coloca a corda no pescoço. Critica. Essa questão desse 8 de janeiro, Márcio, o pessoal fala assim, foi uma tentativa de golpe. Particularmente, eu não acredito que foi uma tentativa de golpe, porque eu acredito que as pessoas que estavam lá naquela depredação, porque para mim aquilo foi uma depredação, não foi uma tentativa de golpe. As pessoas que estavam lá, muitas nem sabiam o que estavam fazendo lá, tá? Elas nem sabiam, em sua maioria, gente tinha idoso, que não sabe nem o que estava fazendo lá. Estava indo porque estava todo mundo lá de verde e amarelo, eu sou patriota, eu vou também. Então, assim, naquele dia eu acredito que não tenha sido uma tentativa de golpe. Eu acredito também que essa CPMI vai ser uma perda de tempo, a gente está perdendo tempo, tem coisa muito mais importante para a gente se preocupar hoje em dia, para reestruturar o país do estrago que foi feito dos últimos 4 anos, e ficar caçando ali para matar o Bolsonaro na unha, que a intenção disso tudo é justamente espezinhar o Bolsonaro. Gente, se ele cometeu crime, vai aparecer, a gente vai julgar, se ele tiver que ser preso, ele vai, se ele tiver que ser inocentado, ele vai. Mas a gente tem que parar de perder tempo, Márcio, com coisas que não vão ter futuro, não vai ter futuro. Gente, aquelas pessoas estavam lá para depredar. O meu entendimento é esse. Ninguém lá estava querendo dar golpe, até porque eles não têm nem inteligência suficiente para entender o que é um golpe. Você fala de golpe com essa galera que é mais extremista, eles não entendem o que é um golpe, eles não sabem o que é um golpe. Né? Então, eles estavam lá para depredar, eles estavam descontentes com o resultado das eleições e eles foram lá manifestar isso. Talvez alguém maior que esteja acima deles, que saiu orquestrando isso, até pode ter pensado em dar um golpe realmente. Mas, a princípio, acredito que as pessoas que estavam lá não estavam pensando assim. Tá? E tem coisa muito mais importante, Márcio, para a gente pensar na reestruturação do país, em todos os sentidos, do que ficar ali só para poder matar o Bolsonaro na unha, sabe? É uma coisa que o atual governo ele é bem vingativo e a gente sabe disso, né? Essa situação toda envolvendo as pessoas, eu concordo com você, Petita, porque assim, tem uma cabeça pensante, ou Sim. várias cabeças que pensaram aquilo, e tem o pessoal da manobra. Vamos falar, Zé Ramalho, vida de gado, né? É o gado. Entendeu? E assim, lógico, tem que responsabilizar quem orquestrou e acabou danificando o patrimônio público. Sim. Ponto. Teve iniciativa de golpe, então tudo bem, prova que foi golpe. Aí o que aconteceu? Você é contra a democracia, você não aceitou o voto, você não entendeu, mas por quê? Com base em quê? Então, você tem o direito de se manifestar, fazer qualquer manifestação, todos têm direito, desde que ela seja horteira. Sim. Então, o 8 de janeiro deixou de ser uma manifestação e virou uma baderna. Sim, foi uma depredação total. Quebra e outras, vocês têm que entender o seguinte, Márcio, para você dar um golpe, você tem que estar dentro do sistema. Você não consegue dar um golpe de fora do sistema. Que foi o que aconteceu com
O país que nós comentamos aqui na semana passada? Foi Peru? Não, foi Equador? O Equador. O presidente já ele já estava lá dentro. Gente, para dar um golpe de Estado, você tem que estar dentro do sistema. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, toda essa situação tem que vir à baila. Concordo que tem muito mais coisa para se preocupar. Sim. Não pode simplesmente fazer de conta que esqueceu, mas trazer a público. E não dá para condenar a Dona Maria, de 80 e poucos anos, que estava lá com a sua boa vontade. Sim. Agora, aquele que tirou, fez meme, tirou foto, sentou na cadeira do Supremo, bagunçou. Baixou, teve um que baixou as calças e defecou. Então, esse aí, opa, peraí, isso aqui é um poder, filhote. Você não concorda com as pessoas que estão no poder, mas Sim. o poder tem que ser mantido. O problema não é a mesa, é quem está atrás dela. Com certeza. Quem está na cadeira, é a caneta. Não é quem está com a caneta. O pessoal precisa parar de fazer política com o fígado, né? A gente costuma dizer que faz política com o fígado, né? É aquela coisa extremista. E infelizmente, isso contaminou muito dos idosos do país, gente. Como pode? Deve preocupar para quem está olhando a CPI é se ela vai aprofundar mais do que deveria, né? Sim. E chegar aí em situações que podem deixar todo mundo aí surpreendido. Mas vamos aguardar, né? Para esclarecer e para justificar tem que ser feito. Vamos lá acompanhar. 10 horas mais 6 minutos. Vamos a mais uma matéria. Depois da derrubada de Dallagnol, oposição contra-ataca. Com a cassação do mandato de Deltan Dallagnol na Câmara do Tribunal Superior Eleitoral, as recentes operações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, a oposição ao governo Lula no Congresso tem trabalhado para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito do Abuso de Autoridade. A ideia ressuscita um requerimento apresentado pelo deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, em novembro do ano passado. O Novo criou uma página na internet específica sobre a CPI. O partido afirma que a comissão vai investigar os abusos do judiciário e cita especificamente o TCE e o Supremo Tribunal Federal. De acordo com o site, às 16 horas e 5 minutos deste domingo, dia 21, cerca de 396 mil pessoas haviam aderido ao abaixo-assinado. Ainda segundo cálculos do partido, 144 deputados assinaram o pedido. Para ser instalada, uma CPI precisa ser requerida por no mínimo 1/3 da Câmara, ou seja, 171 parlamentares. Tá aí. Número sugestivo, né? 171? 171, Pitica. É um número bem sugestivo essa questão aí do 171, né? Eles não aceitam que, infelizmente, eles cometeram um erro lá atrás. E, gente, tem a consequência. Ele foi cassado baseado na lei de ficha limpa. Eu assisti na semana passada, Márcio, um comentário, né? Assistindo aí, eu não lembro em que portal que foi, que eles colocam ali 2 juristas para debater essas questões, né? E um deles era o autor da lei da ficha limpa. E ele falou que foi aplicada corretamente a lei. Foi aplicada. O autor da lei da ficha limpa falou que, neste caso, foi aplicado. Entendeu? Talvez ele não tenha tido a intenção, mas ele fez. Ele fez uma manobra que não é legal. Entendeu? E se fosse, e o jurista ainda disse assim, se fosse legal, seria até imoral para ele que prega tanto a justiça, que é um representante, né, da justiça, ele enche a boca para dizer que, né, prendeu o Lula e que não sei o quê. Então, assim, gente, é a lei da ficha limpa. Eles vão espernear, eles vão berrar, eles vão tentar, mas quem sabe, né, eles chegam aí no 171, né, para poder fazer essa CPI. Tem um jargão que diz o seguinte: aos amigos a lei, aos adversários o rigor da lei. Sim. Então, assim, tem que estar satisfeito porque a lei da ficha limpa foi aplicada. Está funcionando, agora, poxa. Peraí, vem cá. Então vamos olhar os outros casos que não têm tanta celeridade. Aí sim, acho que a gente tem que observar nessas condições. Esse caso andou super rápido. Tem outros casos que não estão andando rápido, por quê? Aí sim. É nisso que ele tem que focar hoje. Poxa, não em ficar andando de trio elétrico aí pela cidade, vociferando um monte de impropérios, que foi o que ele fez nesse final de semana, indo para marcha para Jesus, gente, para fazer política.
Então, Isso é um absurdo. agora, essa questão da celeridade. Espera aí, a gente sabe que tem senadores que têm mais de 20 processos que andam a parte de tartaruga e em sentido contrário ainda. Então, espera lá, cadê a celeridade? Esse caso não foi feito à justiça, não aplicou-se a lei. É assim que tem que ser. Ele tem que brigar por isso, é. para que aplique-se Então, em todos os casos. levanta todos os casos que tem aí para saber o porquê que não está andando, onde é que está parado, quem está segurando, quem está parado no caso, em que gaveta está o processo, em que momento anda o processo. Aí sim. É só que ele não quer se comprometer, né, Márcio? Ele não quer apontar para ninguém. Me chama a atenção o fato de ele ter sido cassado e os votos deles permanecerem. Eu acredito que há uma incoerência aí, porque se eu for receber Foi cassada a candidatura, não é? Então, dele. se eu não sou o candidato, então os votos que foram imputados a mim eles não podem ser. Não pode. Foi a candidatura, não foi o mandato dele que foi cassado, foi a candidatura. Esses meus os votos não deveriam existir. No entanto, o partido manteve a cadeira. Ou não houve uma mudança nas cadeiras. Opa, peraí. Então, vamos ver. Estranho mesmo. Estranho. Mas quem viver verá, né? Vamos aguardar. Ainda não acabou, né? Tem a questão do Moro também, que andou com celeridade. O Daniel falou a respeito do que o Gilmar Mendes falou no Roda Viva, a respeito da questão de Curitiba, genocídio, aquela situação toda que eu acho que o ministro acabou sendo um pouco do tom. E vamos aguardar o debate entre Gilmar Mendes e Moro na TV Cultura. O Gilmar provocou esse debate, mandou chamar o Moro para debater, ali ao vivo, a cores. Ah, Márcio, eu não sei se esse negócio vai ser bom pro Moro, não, hein? Então, vamos ver agora, eu quero ver. Eu não sei não, viu? Porque o Gilmar é muito experiente na questão. Decano, não, né? gente, olha. É um decano. Se eu fosse o Moro, eu falava, não, eu tenho um compromisso, eu corria, hein? Bom, vamos ver. Foi chamado ali e foi assim. Não foi uma coisa subliminar, foi declarado. Ele já tomou recentemente um couro do Dino. Então, imagina do Gilmar Mendes, misericórdia. Chama para debater. Chama aqui para debater. Então vamos aguardar essa situação. Está esquentando. 10h12, vamos a mais uma matéria. Marinha envia oxigênio ao Amapá em meio ao surto de síndromes gripais. A Marinha enviou ontem 2 tanques de oxigênio para o Amapá. O estado vive um surto de síndrome gripal, de síndrome respiratória aguda grave, e declarou recentemente situação de emergência na saúde pública. Casos de bronquite, gripe e de Covid estão apresentando complicações e têm afetado principalmente crianças de até 6 anos. Já foram registrados 4 mortes. A Marinha está transportando 3.695 metros cúbicos de oxigênio gasoso. O navio de apoio oceânico, o Iguatemi, partiu por volta das 2 horas da madrugada deste domingo da base naval de Cães, em Belém, e com destino a Santana. A carga está armazenada em 2 tanques de oxigênio e a previsão é de que o deslocamento dure aproximadamente 48 horas. Além do reforço em oxigênio, o navio está levando equipamentos hospitalares, incluindo um vaporizador atmosférico e um misturador de ar medicinal. Em janeiro e maio deste ano, houve um aumento de mais de 108% nas internações de crianças com síndromes gripais. Na última quarta-feira, 18, o governador do Amapá, Clécio Luiz, e a secretária de Saúde, Silvana Vadovelli, estiveram no Hospital da Criança e do Adolescente para entregar 94 novos leitos entre clínicos e de terapia intensiva. Com isso, cerca de 50 crianças que estavam internadas no corredor do pronto-socorro infantil foram transferidas. Gente, a situação está ficando grave. Márcio, todo ano. As pessoas não lembram que o outono é uma estação seca e naturalmente as pessoas vão ter complicações respiratórias. A gente tem que pensar também na questão da vacina. Essas crianças estão vacinadas, você viu aí, até 6 anos. Tem que ver se essas crianças estão vacinadas, tem que fazer um acompanhamento, ou seja, é falta de planejamento, Márcio. A gente sabe que nessa época do ano, quem tem problema respiratório agrava mesmo. Eu, graças a Deus, minha família, ninguém tem problema respiratório, então a gente fica de boas nesta época. Mas sempre tem criança que tem uma bronquite, tem uma itite. Chega nessa época do tempo mais seco, derruba mesmo. Então é falta de planejamento. Poxa, já está saindo aqui do verão, entrando no outono.
Vamos dar uma olhada aí como é que está a questão do oxigênio, né? A questão de medicação, vacina, vamos fazer campanha. Porque é uma época difícil mesmo. Outono e inverno é uma época difícil, principalmente para quem vive na precariedade, né? As pessoas que vivem aí em condição subhumana, que no norte do Brasil ainda existe gente paupérrima, tá? Então tem que ter um planejamento, Márcio. Os governantes eles precisam se atentar mais. É uma coisa que acontece todo ano é a mesma história. A pandemia, ela trouxe para a gente uma radiografia do que é o sistema de saúde no país. Sim. E lembramos que o norte sofreu muito, né? As baixas no norte, né? Os falecimentos, as mortes devido ao Covid. A falta de oxigênio foi uma luta. Falta de oxigênio, e novamente aí a Marinha intervindo, levando oxigênio. Então me chama a atenção, porque se passaram já 3 anos da pandemia, né? Teve a pandemia, nós já estamos em 2023. Sim. No 3º ano aqui, depois de uma vivência de pandemia, o que se fez de alteração? Se entregou mais leitos no hospital. Nós estamos falando do Amapá, um estado tecnicamente verde. Sim. Né? Na grande São Paulo a gente sabe que baixou o inverno, outono, inverno, as nariz crises, escorrendo, é fatal. E numa área verde, num estado verde, a gente entende que a incidência seria menor. Sim. Acho que a questão ali está bem mais ligada à estrutura de saúde, é o que você falou, vacinação, acompanhamento, a condição de ofertar saúde para os brasileiros desse estado do que qualquer outra coisa. A estrutura do SUS tem que ser reavaliada aí. E as prioridades do Estado. A questão do norte do país ainda na pandemia não foi mais grave por conta de muitos artistas que se uniram, né? Digitais influencer. Eu lembro que era o Whindersson Nunes. Eu vou doar não sei quantos bujões de o Gustavo Lima cedeu, acho que o avião dele para fazer carregamento aí dos botijões. Botijão de oxigênio? Não, são cilindros, né? E eles arrecadaram muito. Eu acompanhei bastante isso, cantores, atores, a galera que é mais influente aí nas redes sociais, eles mandavam muito oxigênio pro norte. Porque era onde estava mais crítico, no caso, né? E é curioso isso mesmo, Márcia. É o pulmão praticamente aí verde, né? Do mundo e ele sofre e falta oxigênio. Olha só como pode. Do mundo faltando oxigênio. Então há de se observar com muito carinho, com muito cuidado essa questão. É lógico que entregou os leitos, não vou dar parabéns não, porque isso é obrigação. É obrigação. É obrigação, foi eleito para isso. E tomara que se entregue muito mais e que não se tenham mortes, principalmente crianças. Sim. Porque é uma geração, então tem que se ter uma responsabilidade. A Marinha atuando, eu acho que é importante ressaltar essa questão da Marinha, mas observar o Estado, né? O que o Estado está fazendo? Sim. Falta de oxigênio, já teve uma falta de oxigênio lá atrás. O que foi feito até então? Mas tinha demanda da pandemia, e agora? Qual é a demanda que tem? Sim, diminuiu bastante, né? A gente nós nem somos mais, não estamos mais numa pandemia. A OMS já declarou, Sim, já declarou o fim da pandemia. Fim da pandemia. Então, o que está acontecendo? Sim. Antes, a demanda não se tinha oxigênio. E agora? Qual é o problema? 10 horas mais 18 minutos. Vamos a mais uma matéria. Cubatão. Retorno da coleta seletiva. A coleta seletiva de porta em porta retoma a partir desta segunda-feira, dia 22, em Cubatão. Serão 2 caminhões rodando das 7 às 16 horas, parada para o almoço, realizando o recolhimento do lixo limpo em todos os bairros da cidade, de segunda a sábado. Cada localidade receberá a coleta seletiva 2 vezes por semana, o que é uma novidade no município. Já na Avenida 9 de Abril, no centro, e na Avenida Brasil, no Jardim Casqueiro, receberão a coleta seletiva diariamente para recolhimento do lixo limpo gerado pelo comércio. A tabela é enorme, né? Nem coloquei a tabela aqui, que a tabela é enorme. Hoje começa a coleta. Lembrando que não é o catatreco, é coleta seletiva. Pelo que eu observei na matéria, Sim. É coleta seletiva. Lembra aquela situação que você tinha de pegar um sofá velho e jogar fora? Não é isto. Coleta seletiva é aquele lixo limpo, o plástico, o papel separado do lixo orgânico. Então você separa na sua casa ali e no dia da coleta seletiva você coloca isso lá fora. Sim. Qual é o objetivo? Evitar, né, além de oferecer esse serviço, melhorar a condição daquilo que é enviado para o descarte, para o lixão, né?
tirar o que é plástico do orgânico, e o plástico é reciclável, e com isso favorecer, né, a reciclagem desses materiais. Lembrando que existe uma mobilização noturna e na madrugada de muitos catadores que ficam revirando ali as lixeiras em busca do material reciclado. Muitas vezes acaba fazendo uma desordem e outras vezes são organizados, né? Então tem toda essa situação. Mas me chamou a atenção que não é o catatreco. Olha, Márcio, eu vou falar, eu tenho na minha garagem, eu moro no Jardim 31 de Março, tá, gente? Eu tenho na minha garagem um balde que ele vai fazer 1 ano que está na minha garagem, com o resto de piso, de caquinho, né? Resto, pouca coisa, assim. Da obra, né? Sobra de obra que a gente faz pequena, assim, em casa. Não 1 dá ano. Pra pedir uma vai fazer caçamba. 1 ano que está lá. Aí eu vejo alguns vizinhos que eu até chamo atenção, com um carrinho de obra, vai lá, linha do trem, joga na linha do trem. A esquina de trás da minha rua tem uma esquina também que é famosa pela galera jogar o entulho de obra, tudo lá, né? E aí o pessoal fala, mas leva lá. Falei, eu vou tirar o lixo da minha casa, jogar na porta dos outros. Gente, eu não faço isso. Tem 1 ano que a gente está aguardando o contrato desse catatreco, que não existe ainda. Assim, em março, como nós estamos também sem um contrato de poda de árvores, tá? Sim. Não tem contrato, estamos sem poda de árvore na cidade. E anda acontecendo acidentes. Semana passada, retrasada, caiu uma árvore aqui mesmo, na nossa rua aqui, que hoje nós estamos na São José, em cima de um carro. Sim. Ela caiu em cima de um carro. Então, assim, a gente está sem serviço, sem contrato, né, do catatreco, que é muito importante, porque às vezes a gente quer descartar algo pequeno e não tem onde. Eu não vou jogar na rua, gente, eu não vou jogar na rua. E tá lá, 1 ano, Márcio, eu tenho um balde, esses balde de 20 litros? Grande, assim, branco, né, de produtos, tá lá, cheio de caquinho, e eu não vou jogar na rua, tá no canto da minha garagem. Eu olho para ele todo dia, ai meu Deus, quando é que esse balde vai embora? 1 ano que vai fazer que tá lá na minha garagem. A coleta seletiva. Em casa é feito lá a separação da coleta seletiva. Sim. A pessoa separa e aí vai, coloca no horário, no dia certo. Ultimamente não tem colocado, né? O lixeiro que leva. Mas agora são 2 dias na semana. Lembrando que é coleta seletiva. Não vai me colocar o sofá do lado de fora lá. Se você colocar a geladeira, a pessoa leva. Leva. Agora, se você colocar o sofá, não vai para lugar nenhum. E a questão da coleta seletiva, realmente, você citou aí que às vezes a gente coloca. Eu tenho o costume de, no domingo à noite, final de semana, fazer alguma coisa em casa, uma resenha, né? A gente está sempre sentado lá na garagem, tomando uma cervejinha, conversando com os amigos. Eu costumo separar as latas, porque eu sei que vai ter alguém que vai mexer no meu lixo para ver se tem lata. Então eu já deixo bem grande, assim, separado, o saco pendurado só com as latas. Tem a galera também que pega as garrafas PET, né? Sim. Tem uma turma também que pega, eu já deixo separado as garrafas PET também, porque essa questão do pessoal bagunçar o lixo da gente é terrível. Sim. Terrível. Chama a atenção também, vamos aproveitar esse momento para chamar a atenção de você, morador. O lixeiro passa pela manhã. Domingo não tem coleta de lixo. Não adianta você, 10 horas da manhã, colocar o seu lixo na rua. É isso mesmo. Não dá para 10 horas da manhã você colocar o seu lixo na rua. Ou no sábado à noite você colocar o seu lixo na rua. Não tem lixeiro. O teu lixo passa a ser um problema de todos. Por quê? Mosca, ratos, pessoal bagunça o lixo, animais. Quer dizer, lixo, poxa vida. Se no sábado a coleta é 10 da manhã, não adianta você colocar, só vai ter coleta na segunda. Na segunda de manhã. O meu passa às 7 da manhã. Então, aí você coloca o lixo lá no horário que, né, vai pegar. Agora, você não vai colocar domingo, 10 horas da manhã, o lixo lá de fora, porque não tem coleta. Sábado à noite também não tem coleta. Sim. Então a gente tem, eu costumo separar para justamente não ter esse tipo de bagunça, sabe? Porque é bem recorrente aqui. O pessoal abre mesmo, né? E bagunça, e fuça, e derruba, e não fecha, e às vezes o próprio lixeiro vai pegar, o saco tá aberto, aí vira o saco, vira aquela lambança, gente. Um problema, um problemão. Então, começou hoje a coleta seletiva. A gente vai falar mais a respeito durante a semana, vamos acompanhar mais durante a semana, né? A gente sabe que tem pessoas que acabam, né, tem a sua, eu vou dizer nem sobrevivência, tem o seu ganho, sim, o seu ganho disto aí, né, que faz disto uma questão financeira aí, que tem o retorno financeiro. É lógico, reciclar é sempre positivo. Coleta seletiva, reciclagem é sempre positivo.
10 horas mais 24 minutos. Vamos à próxima matéria. Opa, estamos segurando aqui, sem problema, maravilha. Cubatão, o sindicato mobiliza greve dos servidores na próxima terça-feira. E Chica, servidores públicos de Cubatão, semana passada houve aprovação do projeto, né, que é referente ao salário dos servidores, né, ao salário dos servidores, e houve aprovação em primeira discussão e não houve aprovação em segunda discussão. E depende agora da aprovação em segunda discussão para que seja aplicado o reajuste dos servidores. A discussão existe uma categoria que não está sendo beneficiada pelo reajuste. E começou uma discussão dentro do Legislativo sobre essa questão. Aí tem uma questão do trâmite processual. Matéria financeira somente pode ser encaminhada pelo Executivo. Sim. O Legislativo não pode alterar, salvo quando do orçamento, só na peça orçamentária. Mas nessa questão que envolve finanças, é discricionário do prefeito. Então, aí está a situação. Aprova o projeto de segunda discussão e segue e fica uma categoria fora. Não aprova o projeto em segunda discussão e aí ele não é aprovado e não pode retornar novamente ao Legislativo o reajuste dos servidores, ou seja, esse ano não tem reajuste, ou faz-se o quê? É aquela hora que a gente vai testar a sororidade, a empatia entre a classe, né, Márcio? Porque o correto seria não aprovar até que todas as categorias fossem contempladas, né, Márcio? Talvez aí alguma categoria dentro dos servidores se ache mais importante que a outra e isso não pode ocorrer. Tá? Esse negócio de ficar, eu vou, farinha pouca, meu pirão primeiro. Gente, não, servidor é servidor. Todo mundo tem que ser tratado igual e com respeito. Pitica, eu acredito que não deveria aprovar. Por quê? A gente tem que respeitar a classe dos servidores, sim. Só que de uma forma igualitária, tá? Se não, é um absurdo isso. A classe dos agentes de endemia está fora desse projeto. Então, assim, eu acredito que a Câmara deveria rejeitar, ou aumenta para todo mundo ou não aumenta para ninguém. Agora vai da consciência da classe, né? Vamos ver se existe mesmo uma consciência de classe para entender que está todo mundo ali no mesmo barco. Essa situação... É agora que a gente vai saber se realmente existe empatia dentro desta classe, se ela é bem unida mesmo, ou se cada um está pensando só no seu, tá, gente? Agora é a hora. Porque o entendimento de pessoas da área jurídica, a supressão é possível. Suprimir o artigo da lei é possível. A implementação do artigo, a inclusão de um artigo depois de votado em primeira discussão não pode. Sim. Então, há uma questão jurídica sendo discutida, tem a lei orgânica do município, tem o regimento interno da casa, e tudo isso está versando sobre esse projeto. Houve a votação, o que a gente sempre está acostumado é que projetos que têm uma celeridade é votado em primeira discussão e já na mesma hora é convocada a sessão extraordinária para que se vote em segunda discussão e encerre. Sim. E já segue para o prefeito, ele já sanciona e vai. Agora, quando houve essa chamada, só foi aprovado em primeira discussão. Então, agora, na próxima terça-feira, o projeto entra em pauta e é um dos primeiros a serem analisados. Ou se analisa o projeto, se vota, se aprova, então vai ter que se obstruir a sessão para saber qual é a discussão, qual é a situação. E agora o sindicato está convocando uma greve para a próxima terça-feira. Né? Aí, creio eu, né, que o sindicato disse que não foi discutido o percentual com a classe, algumas discussões que tem aí desse percentual, mas a grosso modo está tudo parado. Aí eu lhe pergunto, Márcio, vamos convocar uma greve. Quem vai entrar de greve? São os professores, né? São os funcionários públicos de vários setores, e eles vão chamar os agentes de endemia que não estão brigando por aumento porque dentro da lei não contempla eles para fazer a greve? E aí, é justo? É justo, então. Como é que fica essa situação? E aí, José, como é que fica essa situação? Eu vou brigar pela sua causa e você não vai brigar pela minha? É isso? Volto a chamar a discussão aqui da última semana passada, que eu entendo que a discussão no Legislativo deveria ter acontecido antes do projeto ser pautado. Com certeza.
Acho que a discussão é antes de se pautar o projeto. Pautou o projeto, não vamos nem pautar. Enquanto não tiver a solucionática dessa problemática, não pautaremos. Sim. Mas o legislativo está lá e cada cabeça é que manda, né? Na verdade, ultimamente, nesse último mandato, nesses 2 últimos, né, mandatos aí do atual governo, não tem tido muita discussão. A casa não tem tido muita discussão. Chega o projeto, olha, tem que votar, tá? Senão você tá, fora. E vota e não tem discussão. Não tem essa de vamos discutir para ver se é bom ou não. Não, olha, meu amigo, o projeto é esse e você vai ter que aprovar. E eles aprovam, né, Márcio? Vamos voltar na taxa do lixo, lembra? Que o prefeito mandou, a Câmara aprovou, mas peraí, mas você aprovou sem ler? Você não leu o que aprovou? Aí depois você corre lá no Executivo para brigar? Para brigar? Peraí, o Executivo mandou. Opa, tá com um problema aqui, eu não concordo com isso. Um exemplo grande também é a taxa da energia, né, Márcio? Quando acabou o último governo, nossa, o atual prefeito era vereador e era contra a taxa de iluminação. E, de repente, um dos primeiros projetos que ele pautou foi a taxa de iluminação e todo mundo foi obrigado a votar a favor. E aí? Então, olha a situação. Agora nós temos esse impasse junto ao servidor. Possível greve amanhã. Sim. Como você bem falou, servidores da educação, muitos devem aderir a essa greve, ou não. Fica essa questão da greve amanhã, possível greve, justamente no dia em que se tem a votação na Câmara Municipal em segunda discussão do projeto que fala sobre o reajuste dos salários dos servidores. Não é aumento, é reajuste. A minha questão é essa, Márcio. Eles vão brigar por todos? Por que eles não estão brigando por todos? Espera aí, se só nós, se vai faltar contemplar uma categoria, então não é um todo. Não é um todo. Não somos todos servidores, não somos uma categoria unida. Então, assim, se eles tiverem consciência, eles vão se negar a participar disso. Eu queria entender qual a justificativa para não estarem esses servidores contemplados. Pelo que a gente ouve dizer, é uma relação entre governo municipal e governo federal na composição do pagamento para essas pessoas, né? Então é necessária uma condição do governo federal. Eu não sei juridicamente. Então tem que definir, eles são funcionários públicos municipais ou federais. Ou é uma união dos dois? Então, peraí. Então, a parte que cabe ao município não pode ser aumentada? Não, então, esclarecer. Sim. Porque a situação agora é binária. Ou vai ou fica. Sim. Então, como vai e como fica? Não sei se tem carta na manga, cuido na cartola para se tirar dessa altura do momento. Vamos ver, né? Mas a condição agora lembrando que nós temos um vereador hoje na casa que é agente de endemia. Que é agente de endemia. Sim, vamos ver, né? Então, daí, vamos aguardar. 10 horas mais 32 minutos. Estamos chegando no finalzinho. Tem mais alguma coisa? Encerramos aqui hoje? Pitica, suas colocações, alguma boa? Eu quero sim, Márcio. Lembrar a informação que eu fui buscar lá no começo. Governo dos Emirados Árabes Unidos aumentou. Final de semana lá é sexta, sábado e domingo, viu? Final de semana no Emirados Árabes? Final de semana, 3 dias. Bora mudar para Emirados Árabes. Foi agora, em abril, que eles aprovaram, viu? Já está aí vigorando. São 3 dias. Ninguém trabalha na sexta, ninguém trabalha no sábado e ninguém trabalha no domingo. É isso mesmo. Lembrando que domingo é para descansar, para trabalhar na segunda. Não vem reclamar na segunda-feira. Sim, Tá segunda-feira todo mundo sorrindo. Como eu não consigo descansar no domingo, que o domingo sempre é agitado, aí eu chego aqui tomando aquele cafezinho sem açúcar de manhã, né? Outra coisa, Márcio, a gente está rindo aqui, mas a gente precisa comentar o caso de racismo, né? Com o Vini Júnior, lá na Espanha. Deve ser muito difícil para ele trabalhar, gente. Jogador de futebol é um ofício. Imagina você trabalhar ali, você está exercendo o seu trabalho aos gritos de macaco, volta para o seu país. Gente, isso é um absurdo. 2023. A gente está falando tanto ultimamente aí por conta de piadas de humoristas, né, que estão sendo punidos aí por conta de piadas racistas e tal. E de ontem para hoje era para esse país estar de cabeça para baixo. E não está. E é preocupante. Entendeu? A gente vê um filho da nossa terra sendo humilhado, né? Sendo vítima de um crime, porque racismo é crime, e lá não tem ninguém para defender ele, né? E o próprio Real Madrid está sendo, não vou dizer fraco, mas tá ali apaziguando. Não pode, gente, não pode. Se você não defende o seu, o Vini Júnior é uma estrela.
Ele é um menino novo, ele é um excelente jogador. Qualquer time gostaria de ter esse menino na sua base, no seu time, né? E aí vai o presidente da La Liga lá responder ele que ele está sendo exagerado, que ele fala sobre coisas que ele não sabe da administração da La Liga. Ou seja, ele se preocupou mais em alfinetar o Vini, né, do que repudiar os atos racistas, né? Tem uma foto bem emblemática que eu vi hoje, assim, que de manhã, né, que eu sempre dou uma olhada nos portais e tal, que é a hora que a torcida está chamando o Vini de macaco. E você olha na foto, só tem branco na arquibancada. É uma arquibancada de brancos chamando o Vini de macaco e ele chorando, porque ele estava desestabilizado. Gente, é um absurdo. A gente não pode deixar de comentar, a gente tem que se indignar por onde quer que seja, nas redes sociais, com os amigos. Fala, gente, é um absurdo, isso é um absurdo. E a gente espera, né, que a Aniele Franco, que fez um acordo recente com a Espanha, né, de combate ao racismo, e agora a Ana Moser também vai se envolver para ampliar esse projeto de combate ao racismo no esporte, que elas entrem em contato aí com as autoridades da Espanha, porque a Espanha já tem uma fama de ser um país racista e não pode, gente. O Real Madrid é um dos maiores times do mundo, o Valência também. E esse tipo de comportamento não pode ocorrer. E não veio só da torcida. O goleiro do Valência ofendeu o Vini também, que foi quando deu a confusão. Ele foi ofendido, ele foi humilhado, ele foi vítima de um crime e ele ainda foi agredido, porque o jogador do Valência ainda deu um mata-leão nele na hora de separar, ele foi agredido e foi expulso. É interessante que você comentou a respeito do presidente, das declarações do presidente da La Liga, porque assim, eu vou arrumar uma forma de desqualificar a vítima. Isso é ridículo, gente. Se ele errou em algum momento em ter falado da La Liga, isso é em segundo plano. Sim. O primeiro plano foi ofendido, foi agredido dentro da sua casa, dentro do seu país. Sim. Então, se você não você é responsável por isso. E não é a primeira vez que isso se chama retivimização. Entendeu? Transformar a vítima em vítima duas vezes. E assim, não é a primeira vez, não é o primeiro caso de racismo. Então, é necessário que se tome as atitudes, as autoridades. O Brasil se posicione. Sim, com certeza. E não é uma posiçãozinha qualquer, não. É uma posiçãozinha firme, forte. Olha, se não mudou, vai sair todo mundo daí, vai vir todo mundo para cá. E não vamos trabalhar as relações com a Espanha. Afinal de contas, tem um brasileiro que foi ofendido aí. Então, vamos discutir. O Brasil tem que se posicionar nessas situações. Com certeza. E é muito grave, gente. Antigamente, o racismo ele era velado. Hoje é ao vivo na TV, escancarado. Isso é um absurdo. Não é permitido no nosso país e nem com os nossos fora do país. Sim, a gente tem que defender. Nem com os nossos fora do país. Isso tem que... O racismo acontece na Espanha. Portugal tem tido algumas situações também que têm complicado situações brasileiras. Então é necessário que o país comece a observar e se posicionar. Legal, a ministra... A Aniele já está em cima ela já está entrando em contato aí. CBF, cadê? Pois é, cadê a CBF? Se posicionar, né? A própria FIFA, né, Márcio? Se posicionar com isso, aplicar isto. Né? Eu acho que a gente precisa entender mais essa situação de forma a ser mais ativo. Né? Sim, e assim, a questão do posicionamento não é só fazer um textão na rede social e publicar e sentimos muito. Não, é sanção mesmo. Olha, vem cá, vocês não vão tomar atitude. Então nós somos aqui no Brasil, eu vi um vídeo essa semana, acho que foi o Sport, o time, o Sport é do Ceará? Não tenho certeza. O time foi punido, né, por algo que aconteceu dentro do estádio. E aí, o que eles fizeram? O estádio os integrantes das organizadas não puderam participar do jogo, né? Os homens, no caso, né, que a maioria lá era homem, né, da torcida organizada, e foi punido, não pode assistir o jogo, tem que ser assim. Aí qual foi a solução que eles arrumaram? Mandaram as mulheres, 25 mil mulheres deram um show na torcida. Foi a coisa mais linda do mundo, mulheres e crianças. Foi assim um dos jogos de torcida mais bonito que eu já vi. Então assim, tem que ter punição. Não tem. Aqui no Brasil a gente tem isso, né? De perda de mando de campo. Não pode ter torcida, estádio fechado. Gente, e aí?
E ninguém vai fazer Não, nada lá. televisionar, pronto, começa com as ações. Acabou. Nós tivemos, o ano passado, teve um time que acho que há 30 anos, 30 ou 40 anos, não ganhava na Inglaterra. E devido à violência na torcida, os torcedores foram barrados na final, em que esse time ganhou, acho que depois de 40 anos, ganhou da Inglaterra. E quem estavam lá eram professores e alunos das escolas do país. Sim. Então, assim, o pessoal, aqueles torcedores fanáticos, aqui do lado de fora, tiveram que assistir em casa. E quem estava presenciando esse ato histórico do time foram as crianças, né, os adolescentes da rede de ensino. Então, que sirva essa a direção. Tá aí uma saída, ó, não tem mais, o pessoal não vai assistir mais, o time não vai aparecer, mas vai ser mais televisionado. Começa a punir. O que não pode é a gente achar isso normal. Isso que aconteceu com ele ontem normal. A gente não pode achar isso normal, porque não é normal. Isso não é normal. Não, isso não é correto. Não é porque o seu time está perdendo, porque tem um cara bom do outro lado desequilibrando, que você tem o direito de ofendê-lo. Né? É isso aí. Quem começa a ofender já não pode, isso aí já está errado. E principalmente racismo, que não é a primeira vez. Não cabe mais, né, Márcio? Não cabe mais, não cabe mais o racismo sem punição. É crime e tem que ser punido. E a gente tem que defender os nossos, entendeu? Que estão lá fora lutando pelo ganha-pão deles, pelo sustento deles, da família deles, não tiveram talvez oportunidade aqui, ou são bons demais para estar aqui, eles estão lá passando por isso no dia a dia. A gente não dá mais, não cabe mais. Se um jogador no estádio de futebol, você imagina o cidadão comum trabalhando lá. Sim. Então, 10 horas e 48 minutos. Chegando ao finalzinho do Virtual News de hoje. Pritica, obrigado pela presença, pela colaboração. Obrigada mais uma vez, Márcio. Um abraço aí para todo mundo. Vou fazer meu merchanzinho aqui, gente. TPC Notícias, ó. Tá aqui, acessa lá, TPC. O maior portal de notícias aqui da cidade. Mandar um abraço também para as minhas amigas, a Bel e a Gra, lá do La Crazy. Sexta-feira tem o grupo Nosso Jeito, pagodinho, hein? Sexta-feira. Mas eu vou ter que sossegar, esse próximo final de semana eu vou ficar só estudando, que tem vestibular domingo. Opa! Então, mas eu convido todo mundo que não conhece o La Crazy ainda para dar um pulinho lá na Rochavantes 31. E tem muita comida boa, cerveja geladinha, um lugar aconchegante para você levar sua família. E é isso aí, Márcio. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. A gente batendo esse papo, né, que é bem legal. Gosto bastante. Obrigada. 10 horas e 42 minutos. Agradecendo a Pritica, agradecendo a Maria Clara e agradecendo a você. Daqui a pouquinho está à disposição os drops na rede social também, no YouTube, no nosso canal, no site. E também para você curtir aí um integral do Virtual News. Agradecendo sempre a audiência. Excelente tarde de segunda-feira. E até amanhã, terça-feira, com greve ou não dos servidores e votação na Câmara Municipal. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.